queridos cúmplices, cá estamos nós para mais um encontro semanal. Desta vez não é semanal porque nós ficámos algum tempo afastadas do canal por razões que não interessa agora referir. E vocês já repararam que eu não tenho comigo a minha cúmplice favorita, que é a Anísia Tio Rose. E tenho comigo quem? O Tio Rose, como diz Anísia, que é, por acaso, também o meu marido. E hoje nós vamos abordar um tema que eu acho que é extremamente polémico, tem gerado muita polémica ao longo dos anos e é fundamental partilharmos as nossas perspectivas. Nós não temos qualquer intenção de vir com este vídeo ditar uma determinada tomada de posição. Não. Nós estamos aqui simplesmente num momento de reflexão. Nós vamos falar sobre o que é a política, qual o envolvimento que o cristão deve ter na política, o que é ser um bom cidadão. Será que um candidato cristão pode concorrer para se tornar ou ministro ou deputado? Sei lá. Vamos refletir sobre isso e eu pedia ao Russell que fizesse uma dissertação sobre todas estas questões que eu coloquei. Queria abordar o assunto sobre o crente, a igreja e política. E se a igreja e o crente podem envolver no sistema político. Então, um amigo nosso estava a partilhar isso no Facebook e eu estava a relatar sobre campanhas que estão a ocorrer agora, particularmente em vários países da Europa e também em Brasil. E nós, na semana passada, tivemos aquela situação em Brasil que um candidato foi esfaqueado. Isto levou a um certo transtorno na população, uma certa revolta, e pastores vieram falar em favor desse candidato. E foi ressaltado nessa conversa que o crente não deve pender pelo sistema político e sobre a postura do crente. E eu estive a refletir sobre isso. Ainda nesse mesmo dia fiz um post em inglês sobre esse tema. E Russell, onde é que tu postas essas tuas reflexões bíblicas e não só? Eu posto isso no meu blog no WordPress, que vai aparecer na descrição desse vídeo. Enfim, continuando. Continuando, tive a refletir sobre a política, sobre a igreja, sobre os crentes. E a conclusão que eu cheguei é: eu acredito que o crente não deve envolver-se no sistema político, mas deve sim envolver em causas. A Bíblia ressalta que as causas principais, mesmo no Velho Testamento, no Novo, são várias áreas: cuidar dos levitas, cuidar dos órfãos e as viúvas, e sobre uma ação social que não tem nada a ver com a política. Podias mencionar-nos alguns livros na Bíblia que fundamentam a tua argumentação? Por exemplo, quando Moisés estava a passar o testemunho em Deuteronômio, ele estava a exaltar Josué para continuar a obra social de cuidar dos órfãos, dos viúvas e os levitas. E também cuidar dos sacerdotes, porque eles serviam no tabernáculo. Também Paulo escreve em Timóteo e Tito sobre esta ação social, esta obra social de cuidar das viúvas e os estrangeiros. E ele fala isso como uma causa, não é uma política. Uma das coisas também que eu gostava que tu frisasses é Paulo, para além de referir estas causas, ele também nos incita a orar pelos governos, pelas autoridades, respeitar-los e exercer o nosso direito de soberania, porque tu sabes que houve uma determinada situação em que ele tinha dupla nacionalidade, ou seja, era judeu e também romano, e foi
reivindicando este direito que ele, de certa forma, foi liberto de uma possível prisão. Entendes? O que é que tu me dizes nesse sentido? Por exemplo, no sistema moderno político há uma dimensão legislativa que zela pelos direitos dos cidadãos e estrangeiros que residem no país, mas há outra camada que é tipo um jogo de engano, de decepção, de manipulação, e é esse nível que nós queremos assim focar, é não envolver nesse meio, porque a política está cada vez mais ser uma coisa polêmica, ser uma coisa que divide as populações, uma coisa que incita violência e incita divisão, no fundo. E uma das coisas que eu acho, não sei se tu também queres referir, é que nós agora estamos a pender por dois extremos, ou extrema-direita ou extrema-esquerda. Tem que haver, digamos assim, um certo equilíbrio, porque é inadmissível ou é chocante que um país como era a Venezuela agora transformou-se num país comunista, e isto está, de certa forma, é algo que graça pelo mundo inteiro. Não é só na América Latina, África, já sabemos que o único país que tentou e ainda vem tentando viver uma democracia foi na África do Sul, mas o resto da África ainda não entende o que é democracia, é algo que vai levar tempo para ser conquistado. Agora, o que eu queria saber é o seguinte: tu achas que um crente pode e deve ser político? A resposta que eu sinto que é mais equilibrado é sim e não. Sim, porque a Bíblia cita exemplos de pessoas que entraram na governação. Então vamos definir já entre a governação e política. É exatamente isso. A governação é, por exemplo, José Sim. foi governador de Egito. Yes. Daniel foi primeiro-ministro da Babilônia. E tanto José foi usado pela sabedoria que o Senhor lhe deu ao interpretar o sonho de Faraó para salvaguardar os recursos, porque ia haver uma eventual fome na terra. Então ele trouxe não só anúncio que ia haver uma escassez de comida, de provisão, mas também lhe deu a estratégia. Isto é governação. Agora, Daniel também trouxe o mesmo tipo de sabedoria dentro do reino, tanto que Nabucodonosor ficou a conhecer o Deus dos hebreus e temeu esse mesmo Deus e deu reconhecimento ao país que esse Deus de Israel é Deus mesmo. Agora transporta-me isto para os nossos dias. Como é que isto funciona? Então, eu acredito que um crente deve focar no seu chamado. Se é chamado para influenciar o parlamento ou a nível de governo local, deve pensar o porquê que eu estou envolvido no sistema. Eu estou a querer trazer uma governação saudável, ou eu estou a entrar no sistema político porque eu estou a reagir às injustiças. Eu acredito que José foi chamado, Daniel foi chamado, e esse chamado define o objetivo e a motivação da pessoa. Outra coisa, entende-se a tua argumentação sobre a governação extremamente interessante, mas agora transportando isso para os nossos dias, se um crente fizer parte de um governo, ele sabe que tem os outros ministros que têm pontos de vista completamente diferentes dos dele e que muitas vezes até vão contra aquilo que ele crê, aquilo para o qual, a causa pela qual ele luta. Que atitude ele pode tomar? Ele deve tomar assim. Primeiro, ele está num governo
que têm valores diferentes, cada um tem os valores diferentes, mas o que vai falar mais alto é o seu caráter, porque dentro dos valores que ele tem que viver primeiro. Agora, hoje em dia, os políticos não vivem por aquilo que eles creem, e há uma certa hipocrisia, e a imprensa vem, muitas vezes Manipula. Verifica essa hipocrisia, vai dizer, este político luta por essa causa, mas não vive da causa. Será que nós podemos dizer que a política é a arte de bem mentir? Porque nós sabemos que em campanhas eleitorais há toda uma série de promessas que, mal o governo toma posse, cai. Mas se um crente faz parte desta campanha ou deste partido político, qual é a posição dele? Ele deve fazer uma distinção entre ambição política e valor de causa. Então, ele tem que ver qual é a sua motivação. Ele quer só ser um grande político, mas em termos de causas que são causas que têm a expressão da sua fé, como justiça, com igualdade, direitos, ou ele simplesmente quer ter a ambição que ele vai subir de carreira. Assim, a sua motivação deve ser: o que é que Jesus faria nessa situação? O que é que Jesus ia orientar nessa situação? Eu acredito que Jesus não só pregava, damos exemplo de 5.000 que estavam com fome. Ele podia pregar sobre o reino dos céus, ele podia projetar as convicções dele, mas em vez disso ele alimentou-os. Ou seja, primeiro se apercebeu das necessidades físicas dos seus ouvintes e depois é que partiu para as necessidades espirituais. Agora, diz-me, eu às vezes pergunto-me, achas que se um crente for verdadeiramente fiel a Deus, cumprir a palavra, ele não é já um instrumento de transformação na sociedade? Ele já não é sal ou luz, porque quando nós vivemos a palavra e tudo aquilo que Jesus ensina, nós inevitavelmente marcamos a diferença, quer seja no lugar onde vivemos, na sociedade em que estamos, na maneira como votamos, tudo. Isto já não é um direito político? Eu queria ressaltar aqui, porque temos um pano de fundo. Temos a eleição de Donald Trump em América, temos aqui o Brexit em Inglaterra, temos as eleições no Brasil, que agora há uma movimentação das igrejas atrás de um candidato de extrema direita, que é uma voz muito conservadora. Agora eu queria dizer que há um engano que está a trabalhar nisso. Um engano que diz que a solução para os problemas da sociedade reside na política. Eu acredito que não é assim. A igreja deve moldar a governação e não devemos entrar pela política. A política é aquela manipulação de opinião, jogos de interesses. Então qual é o papel da igreja, dos crentes, face a toda esta problemática da política, das eleições, se deve votar candidatos, preferências políticas? Qual é a posição da igreja? Eu acho que a igreja, os pastores, os membros, os ministérios devem tirar um perfil de cada político e ver quais são as suas ideologias. Por exemplo, as ideologias de esquerda, que é socialismo, comunismo, são ideologias não cristãs. E repressoras, não é? Sim, e são aquelas que têm aspectos que abraçam ateísmo, que abraçam esse problema do género, sexualidade, assim, a destruturação da família. E acredito que cada perfil nós devemos fazer
Não é só a ideologia, mas a integridade do candidato também. A nossa preocupação não deve ser tanto focar em respostas ou achar que as soluções virão com este ou aquele candidato, mas tentar o máximo possível concentrar no nosso papel como influenciadores da sociedade de acordo com a nossa integridade moral, espiritual e física também, não é? Em vez de esperarmos a solução, colocar a solução nos homens, no fundo é isto, achar que os homens trazem a solução, ter sempre em conta a soberania divina. Então, vamos agora concluir esse raciocínio a nível do sistema político, governação. A Bíblia nos manda, através do Paulo, nós devemos orar pelos governantes, quer seja de esquerda, quer seja de direita, para que a sabedoria e a soberania de Deus atua. Exato. Agora, quando nós fizemos isso, diretamente nós estamos envolvidos na governação através do quê? No mundo espiritual. Estamos a influenciar a governação. Tanto foi que Daniel afetou a governação não só da Babilônia, mas da Pérsia. E essa governação, o que resultou? Resultou no edito de Ciro, sim, de Ciro, que mandou os cativos voltarem para a sua terra para construir o templo. Então, quando nós interagimos com Deus no mundo espiritual, através da oração, orar pelos nossos governantes, estamos já a preparar o caminho pela justiça de Deus atuar na nossa nação. Bom, nós ficaríamos aqui muito mais tempo a falar, porque isto é um tema tão rico, tão abrangente, mas eu acho que partilhamos algumas opiniões que são válidas. Eu acho que se calhar nós vamos voltar a convidar-te para falar mais sobre isso. Chega aquele momento, a nossa rubrica de partilha dos vídeos feitos pelos nossos cúmplices. Hoje temos o prazer de partilhar convosco o vídeo do Walter e do Ed. De onde virão eles? Vamos ao vídeo. Olá, Paula Inísia. Olá, Paula Inísia. Daqui somos nós, o Walter. E o Ed. Estamos aqui para dizer que vos amamos muito. Oh, how much? E que vos desejamos tudo de bom. Estamos aqui a acompanhar o vosso canal e o vídeo acabou. Esse canal é o máximo. Olha, eu gosto muito quando vocês fazem os episódios onde começam a dar algumas dicas, os types, alguns conselhos. E começam a falar assim, de mais ou menos como é que, né, o que vocês gostam sobre, né, aquilo de ser cristão. Eu amo esse episódio. Nós gostamos muito do vosso canal. É muito construtivo e edificante. Continuem com a vossa força, as vossas mensagens são brilhantes. Nós amamos muito. E para terminar, como vocês sabem, amo-vos até a lua. Amo-vos até a lua. Foi muito bom ter-te aqui e nós ficaríamos horas a falar sobre isso. Isso foi só um cheirinho. Por falar nisso, temos recebido mensagens dos nossos cúmplices a dizer que gostariam de ouvir-te mais vezes. Então é caso para pensares seriamente nesta proposta. E como vocês sabem, este canal não existe sem a vossa participação. Vocês, os nossos cúmplices, é que dão sentido ao nosso canal. Então, já sabem, inscrevam-se no canal, coloquem um like e outra coisa, mandem sugestões, enviem vídeos, façam o mesmo com o Walter e o Ed. E o que é que nós queremos aqui? É que esta nossa cumplicidade cada vez cresça mais e mais. Meu querido Rose, muito obrigada pela tua participação, espero que tenhas gostado. E agora vamos ter que dizer a nossa frase mágica, ou seja, o nosso código. 1, 2, 3. Amo-vos até a lua!
Bye!